Fala galera, professor Adriano Silva, o seu professor de História para o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Gente amiga, eu vou convidar vocês a estar comigo estudando agora os Babilônios, uma civilização top, que nós iremos aprender e ver como é que isso aqui vai ser cobrado nas suas questões do domingo. E lógico, fazer uma comparação com o que nós já estudamos sobre outros assuntos, como é o caso dos Sumérios, lá na nossa plataforma dedicada e exclusiva para o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Se você ainda não está conosco na disciplina de História Geral, bem completinha, é só me chamar no zap que está aparecendo aqui no monitor dos senhores e das senhoras. Vamos lá, vamos ver aqui a civilização dos Babilônios, uma civilização que ela tem uma datação lá de 1900 a.C., muito antes mesmo de Cristo, está aqui, ó. E já digo para você aluna historiografando, não vai querer perder tua cabeça. Um pouquinho de memória que ainda tu tem, querendo decorar 1900 a.C. ou mesmo 1600, não perde tuas energias fazendo isso, porque senão você está deixando de lado os assuntos mais importantes que têm tendência a cair no dia da prova de vocês. Quer ver só quais são esses assuntos? Vem comigo aqui, ó. Os babilônios, gente, eles estabeleceram-se ao norte da região ocupada pelos sumérios. Lembra lá da aula passada que nós estudamos na plataforma exclusiva os sumérios, ou os sumerianos, como eu gosto assim de chamá-los, né? Pois é, os sumérios, eles conquistaram toda aquela região que nós vimos nos nossos encontros, mas eles não ficaram, digamos, vitaliciamente, não sei nem se existe essa palavra, né? Eles não ficaram vitalício com todas aquelas conquistas dadas assim pelo seu rei. Então, outros povos também vieram atacar os sumérios, como os sumérios atacavam, assim, outros povos também. Então, os sumérios pagaram, digamos assim, com a mesma moeda, digamos, no popular, né? Então, veja só, ao norte da região ocupada pelos sumérios, os babilônios, aos poucos foram conquistando diversas cidades da região mesopotâmica. Para você que está chegando agora, não tem ainda intimidade com o que é o Mesopotâmia, não sabe, professor, o que é isso, Mesopotâmia? Mesopotâmia, lembrando, terras entre rios. E nas nossas aulas, nós já vimos o conceito de Mesopotâmia e a localização precisa desses rios, porque cada rio, gente, tem uma geografia íntima, uma geografia própria. E isso foi assunto das nossas aulas passadas. Então veja só, nesse processo destacou-se quem? O rei Hammurabi, como muitos assim chamam, ou então você já deva ter ouvido o professor de vocês falando Hammurabi, colocando Hammurabi, é o mesmo, tá? Não importa aqui a pronúncia se é Hammurabi ou é Hammurabi. O importante é que é esse cara aqui que tem quase o mesmo nome, dependendo do professor. Tá ótimo? Que lá por volta de 1700 a.C. havia conquistado toda, eu falei toda, não foi metade, foi toda a Mesopotâmia, formando um império com uma capital que estava situada onde? Na cidade da Babilônia. Então, esse assunto aqui que eu estou apresentando para vocês é dando aqui uma introdução para você pegar uma intimidade com os babilônios, né? E já começar a fazer uma comparação com o que nós estudamos antes dos babilônios, que foi a sociedade sumeriana. Já vai você colocando na cabeça o que é que tem em comum entre elas. Mas se você não conseguiu colocar, não se preocupa não, que o professor vai continuar aqui, você vai, ó, refrisar. Hammurabi, ou Hammurabi, eu vou chamar aqui de Hammurabi, tá, gente? Impôs a todos os povos dominados uma mesma administração. Ficou famosa a sua legislação baseada em um princípio, o qual nós chamamos aqui princípio de Talião. Cuidado, quem criou foi Hammurabi, ó. Hammurabi. Aí sabe como é que a banca CESP vai colocar lá na sua prova uma pegadinha casca de banana que não dá mais para cair? Já caiu, nós já caímos, mas agora tem o canal Historiografando para auxiliar. Quem criou foi Hammurabi, né? Esse código, esses primeiros códigos, no qual não recebe o nome de, olha só, princípio de Hammurabi. Não, gente, é o princípio de Talião. Professor, quem foi Talião? Não vai viajar tanto, pelo amor de Deus. Pega só o que foi o princípio de Talião, criado justamente na administração do rei Hammurabi, que foi justamente um princípio que dizia olho por olho, dente por dente, braço por braço.
e assim sucessivamente, tá certo? A primeira legislação, ou seja, o primeiro código de leis que se tem notícia na história da humanidade, vem justamente dessas palavrinhas aí, vem justamente da administração de Hammurabi, aonde ele criou. Professor, o que é que significa isso? Significa dizer que se, um exemplo, um marginal, um bandido, ele rouba e agrediu o braço de uma senhora e aquele braço, vamos lá, ele decepou, ele terá também o seu braço direito equivalente à mesma mediçãozinha decepada, dessa vez não por a velhinha, não por os familiares, mas pelo próprio código, pela própria lei criada. Lembra também que, se você já acompanha o canal Historiografando há muito tempo, eu já pus algumas aulas introdutórias falando sobre a forma correta para você estar estudando a história geral. A história geral, quando nós falamos aqui das primeiras civilizações. Você vai colocar aqui agora comigo, ó, faça isso, não perca tempo, tá certo? Ó, você vai colocar o número 1, o número 2. O número 1, você vai colocar política. Política, acompanha comigo aqui, ó, política. O número 2, você vai colocar justamente sociedade. Sociedade. Pessoal, as questões que porventura venham cair, letrinha feia, né, professor? Tudo junto? Isso mesmo, tá, gente? Fazendo aqui um rabisco rápido só para você entender. As questões que versarão na sua prova, com certeza pode olhar. Ou vai ter política, sociedade ou ambas, um misto de político com sociedade, falando ali sobre justamente governo, tá bom? E aqui a administração, você já pode ter sociedade e política junta. Então, por isso que é importante você pegar nessa pegada. Continuando aqui, ó. O Código de Hammurabi, como ficou conhecido, é um dos mais antigos conjuntos de leis escritas da história. Hammurabi desenvolveu esse conjunto de leis para poder organizar e controlar a sociedade. De acordo com o código, todo criminoso deveria ser punido de uma forma proporcional ao delito cometido. Não vamos mais perder nossas energias falando sobre isso. Não vamos mais. Bem tranquilo e bem fácil, né? Continuando aqui no nosso próximo slide, olha só. Os babilônios, só pegar aqui a caneta novamente, né, gente? Ó. Os babilônios, opa, saiu novamente. Os babilônios também desenvolveram um rico e precioso calendário, cujo objetivo principal era conhecer mais sobre as cheias do rio Eufrates e também obter melhores condições para o desenvolvimento de quem? Da agricultura. Pessoal, quando você fala ou escuta falar sobre babilônios, pega socialmente que os babilônios eles foram, digamos assim, um criador de um precioso calendário. Calendário, né? Um precioso calendário, o qual esse calendário, gente, ele servia para medir o período da estação das cheias do quem? Do rio Eufrates. Do rio Eufrates, porque, como eu falei, esse rio ele era muito agressivo à agricultura. A agricultura que se desenvolvia ali próximo das cercanias do rio, ela, vira e mexe, era devastada pelas cheias desse rio. Então, era um sofrimento, era uma pendência desse povo não ter um calendário, não saber mais ou menos precisamente quando viria uma nova cheia, para só assim dar tempo de fazer a colheita necessária. Porque ali próximo a esses rios, quando eu falo esses rios, o Tigre e Eufrates, dava-se o que nós chamamos de melhor parte para a agricultura, porque ali o entorno existia uma lama, a qual essa lama era muito fértil. Ali a próxima ao que nós chamamos de crescente fértil, aonde justamente eles utilizavam essas terras para quê? Para desenvolver a agricultura. Então, olha a presença dos babilônios com o artifício de melhorar o que nós estamos aqui chamando de agricultura, beleza? Botou, pegou, é para levar para a prova. Excelentes observadores dos astros, então na ciência, ó, olhando os astros, eles eram top das galáxias e com grande conhecimento de astronomia, lógico e evidente, né? Se observava astros, eles tinham uma tecnologia astronômica lá em cima. Desenvolveram um preciso relógio do Sol, a partir do Sol, beleza? Mais criações desse povo. Além de Hammurabi, um outro imperador que se tornou conhecido por sua administração foi o Nabucodonosor, responsável pela construção de quem? Dos jardins suspensos da Babilônia. E aqui não precisa você querer saber para quem foi dedicado, né, o jardim suspenso, quais os tipos de sacrifícios, os tipos de, digamos, de orgias que eram feitas lá,
né, digamos assim, orgias prazerosas, tá, pessoal? Não é aquele tipo de orgia que vocês estão pensando, não. Não sei, não coloco aqui na história o que eu não posso provar de acordo com os escritos, tá certo? Aqueles tipos de exagerismo da rainha que estava dentro do nosso... A princesa, né? A princesa Cleópatra, estava dentro do jardim suspenso da Babilônia, o que era que ela queria, e você aqui já entendeu quando eu cortei a palavra orgias, porque você já sabe mais ou menos um pouco da história, né? E isso não vai caber aqui porque nós temos crianças também assistindo os vídeos, tá bom? Então, tudo isso não precisa você ficar aí agarrado querendo saber, não. Se você quer estudar história bonita, história fantasiada, vai lá buscar outro livro, vai lá buscar outro local, tá certo? Continuando aqui, ó, que fez para satisfazer a sua esposa e a Torre de Babel. Sob seu comando, os babilônios chegaram a conquistar o povo hebreu. Olha aqui o que os babilônios conseguiram conquistar, né? E a cidade de Jerusalém. Após a morte de Hammurabi, o Império Babilônico foi invadido e ocupado por povos vindos do norte e do leste. Então, gente, era cobra invadindo cobra. Aqui era um momento de instabilidade para muitas civilizações, porque logo, logo eles poderiam, assim, invadir uma civilização, que viria outra mais forte ali e taparia, né? Digamos assim, tomaria o seu local. Gente, só voltando aqui, quando eu falei com vocês aqui, ó, dos sumérios nas aulas passadas, eu falei para vocês de quê? Que os sumérios eles desenvolveram um tipo de escrita chamada cuneiforme, não foi? Cuidado, você que vem acompanhando, revise e veja direitinho nossas aulas. Quando eu falei que os sumérios criaram a escrita cuneiforme, não foi exclusividade sumeriana, não. Essa escrita não ficou só para eles, não. Vários povos começaram a adaptar esse tipo de escrita ou mesmo a utilizar esse tipo de escrita. E, pelo amor de Deus, cuidado que isso pode ser cobrado, indagado na sua prova, dizendo que, volta lá novamente, ó, que a escrita cuneiforme, né, a escrita dos sumérios, ela foi uma escrita que ficou somente com os sumérios. Errado, professor. Muitas outras civilizações, elas pegaram. Um exemplo, quem nós iremos começar daqui a pouco a falar, que é os hititas. Os hititas, eles foram uns povos, né, que habitaram justamente uma região da Anatólia, hoje a atual Turquia, que também foram beber da fonte dos sumerianos, né? Eles justamente desenvolveram os textos, né, que tratava justamente de quê? De história política, que tratava de legislação, de literatura, de religião. Quem? Os hititas, que é a próxima civilização que nós iremos começar a estudar, tá certo? E esses textos eles foram gravados como sinais, como sinais em tábuas de argilas, através da escrita lá dos sumerianos, ou seja, a cuneiforme. Cuidado, se na prova de vocês dissessem que foram os sumérios que criaram a escrita cuneiforme, correto. Mas se disser que somente eles se utilizaram dessa escrita, errado. Os hititas também, que é o assunto agora que nós iremos começar a falar com vocês aqui no nosso encontro continuando. Gente, dá aquele joinha se você está gostando, tá certo? Compartilha, se inscreve no canal Historiografando e vamos aqui falar sobre os hititas.